reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui esperando você. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Estamos juntos aqui para estudarmos um capítulo da Bíblia por dia, para nos animarmos a cumprir a vontade de Deus. É maravilhoso, né? Muito obrigado pela sua audiência, ficamos muito felizes, queremos mandar um abraço para todos aqueles que estão nos vendo, fora do país, aqui dentro do país. É muito fácil a gente, nestes dias, ter uma audiência da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, do Japão, do México, aqui da América do Sul, vários países também, e lógico do Brasil, do Norte, Sul, Leste, Oeste, todos os cantos. Que beleza, que bom, eu agradeço a sua audiência. Nós estamos nesta série agora chegando em Levíticos, né? Tivemos o primeiro capítulo e vamos para o segundo hoje. Com muita alegria, com muita disposição, aqui no Cevisa, agradecendo sempre o Centro Médico de Vida Saudável por este apoio que nos dão para a gravação do programa. Muito bem, está pronto aí? Está pronta? Vamos lá. O livro de Levíticos é um pré-evangelho. As crianças judias recebiam este como o primeiro livro, as suas primeiras lições bíblicas vinham de Levíticos, para que eles soubessem para que serviam cada uma das ofertas, das oferendas, dos holocaustos, quem era o sacerdote, como é que ele se vestia, as leis para as diversas formas de oferendas e tantas outras coisas mais. Histórias interessantes, de obediência, de desobediência. É um livro fantástico e serve bastante para nos ajudar. No capítulo 1, nós vimos algumas das ofertas, as ofertas queimadas, que tinham que ver com a entrega total do ser humano. E agora no capítulo 2 nós vamos ver sobre as ofertas de manjares. As ofertas de manjares tinham que ver com submissão, com dependência. Entrega na oferta queimada, e agora as ofertas de manjares tinham que ver com comidas, né, de uma certa forma, onde a farinha era o principal ingrediente. O livro de Levíticos, ele foi usado seguramente pelo autor da carta aos Hebreus. Muitas das coisas que aparecem ali estão aqui. Era um livro básico. E dizem os especialistas que ele está bem no centro do Pentateuco. E Moisés o colocou desta forma, desta maneira, por ser um livro central, um livro que dava todas as orientações para o povo de Israel e para nós também de uma forma simbólica, né? Porque todos esses símbolos deixaram de existir no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. São histórias muito simples, são maneiras muito fáceis da gente entender. Bom, ofertas de manjares tinham que ver com a dependência, a submissão. Eu me coloco diante do Senhor. Tem que ver com os meios, né? A dedicação dos meios. No primeiro capítulo nós vimos sobre a dedicação do ser humano, né? Da pessoa, o pecado. Eu quero morrer para o pecado, né? Entregar para o Senhor. E aqui eu estou sendo submisso, colocando diante do Senhor os meios de sobrevivência, né? E a farinha, como eu disse aqui, a flor de farinha, era o ingrediente mais importante. Nós encontramos aqui no capítulo 2, verso 1, o seguinte dizer: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitarás azeite e sobre ela porás incenso. Na realidade, aqui é mais uma oferta crua, né? Podemos dizer assim. A próxima oferta é de manjares cozidos, e essa também de flor de farinha, serão cozidos no forno. Aqui não serão cozidos, são colocados assim a flor da farinha com o azeite e o incenso sobre o altar. É bem interessante aqui, a farinha é um símbolo da obra da vida humana, né? É o trabalho do ser humano. É bem interessante que ela não deveria ser colocada como grão, mas sim moído, grão morto. Daquele grão não poderia surgir mais vida, estava morto.
assim também como o cordeiro que era oferecido. Ele era oferecido morto, não é? Sem vida. Era uma troca de vida. Era a ideia de que eu estava me submetendo, não é? E a morte entra aqui também. É a morte de um grão, tudo bem, não é de uma vida, mas é de uma atitude de submissão. A minha vida depende do Senhor. Eu estou entregando alguma coisa do meu coração diretamente para que o Senhor tome. Não há mais capacidade de ter vida uma flor de farinha, não é? Juntamente com azeite e com tudo mais. O grão era esmagado, era sem vida. Da mesma forma, os demais, né, o bolo já feito aqui, o manjar cozido, também vinha desta farinha já morta, né, sem capacidade. A vida tem valor, eu até anotei aqui um pensamento, a vida tem valor quando ela é esmagada e moída. Ela cumpre o seu papel, né? Também. E os problemas, os dilemas da vida são exatamente para mostrar o nosso tamanho. Quando nós passamos por esta moagem da vida, com os desafios, com os problemas, nós estaremos mostrando o nosso tamanho. Uma árvore, disse Abraham Lincoln, se mede melhor quando ela está no chão, não é? E quando a gente tem estas vicissitudes, quando passa por problemas, é quando a gente vai se conhecer mais. Se eu estou só numa zona de conforto, a vida não é assim. A vida é composta de sims e nãos, de preocupações, de tranquilidades, momentos de paz, mas não existe uma paz perene, externa pelo menos, né? Ela deve vir de dentro da gente. Mas estas ofertas que eram dadas a partir da flor de farinha, do grão moído, representam a nossa vida. É quando a farinha tem o seu objetivo, tem a sua função. Quando ela está moída, é que ela pode ser usada para fazer o pão, para fazer aqui os bolos, para fazer a oferta para o Senhor. Que a nossa vida seja uma oferta para o Senhor. Pense nisso. Os problemas não são o fim do mundo. Eles nos ajudam a crescermos, a amadurecermos a fé. Uma vida sem problemas é uma vida que não há crescimento, onde não há crescimento, não é? Nós enfrentamos problemas o tempo inteiro, a criança, o adulto, o idoso, todos nós enfrentamos problemas. Bom, essa oferta deveria ser queimada também, e uma parte dela ficava com os sacerdotes, para a comida deles, é a provisão de Deus. Mais para frente, Moisés vai falar sobre essa provisão de uma maneira mais direta, mas aqui em todos esses holocaustos, ou essas oferendas, digo melhor, não é? Essas ofertas, aqui uma parte fica com o sacerdote. O sacerdote que só fazia, ele era exclusivo, ele trabalhava exclusivamente para o templo, não é? E para todo o mecanismo do templo. No verso 4 a gente lê assim: quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, sem fermento, né? Será de flores de farinha, amassados com azeite, obreias, que são aqueles pastéis mais finos, né? São os mais finos, untadas com azeite, sempre com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozidos na assadeira, será de flor de farinha também, sem fermento. Amassada, em pedaços a partirás, e elas serão oferta de manjares. O azeite sempre estava presente. Verso 9 diz assim: oferta queimada. E o que ficar dos manjares, né, a outra parte, será de Arão e dos seus filhos também. No verso 11, há um texto que diz assim, que nenhuma oferta de manjares deveria ter 2 ingredientes: o fermento e o mel. A gente não sabe exatamente porque o mel está aqui, qual o simbolismo dele, mas parece que é a questão de justiça própria, né? Que o mel é muito... Onde ele entra, ele faz o seu efeito, né? Você vai adoçar qualquer coisa com mel, parece que está comendo mel, né? Eu uma vez fui numa sorveteria que era tudo adoçado com mel, e meus filhos começaram a brincar, dizendo assim: eu quero o de mel verde, eu quero o de mel amarelo, porque a de abacaxi, de menta, todos tinham um gosto de mel muito forte, né? Talvez seja isso, a justiça própria. E o fermento, que é um símbolo do pecado, onde ele entra, ele leveda, ele transforma
não é? Então ele foi tirado por Deus como um símbolo do pecado. Nada com mel, nada com fermento, para não simbolizar a justiça própria, não é? E tampouco o pecado. Mais um elemento entra aqui no verso 13, diz: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Então, não deve ter nem mel, justiça própria, a gente crê, e fermento, símbolo do pecado, mas tudo deve ser temperado com mel. O mel é o poder conservador de Deus, né? Deus é o símbolo, né, que podemos ter aqui, o poder conservador de Deus. Deus dá essa conservação da salvação, ele mantém, assim como o sal, não é? Ele mantém a espiritualidade daqueles que quiserem, ele mantém o seu plano de salvação. O sal é a garantia de continuidade, então Deus dá essa continuidade de salvação. E termina com um outro tipo de manjar, o manjar das primícias, que vinha com milho, não é? Milho verde, espiga de milhos verdes tostadas no fogo e tal, como uma entrega, uma gratidão, não é? Uma submissão. A comida é do Senhor. Então, aqui estão alguns exemplos desses manjares, ofertas de manjares, que tem que ver com submissão, não é? Essa importante atitude que devemos ter em relação a Deus. Nós devemos levar nossas ofertas de manjares hoje também a Deus, no sentido de um coração profundamente entendido naquilo que significa estar submisso a Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por estas lições. Queremos ter a nossa vida submissa à Tua vida para podermos chegar onde o Senhor deseja que cheguemos. Dá-nos um dia feliz por Jesus. Amém. Um grande abraço. Até o próximo encontro.